e que é empregada nesse tipo de situação, o que proporcionou o atendimento rápido às vítimas que ainda tinham condição de serem atendidas. Infelizmente, tivemos vários óbitos no local. Desses óbitos, coronel, a maioria são de motociclistas? Temos óbitos que são de motociclistas, mas também temos outros óbitos que são de pessoas que deixaram seus veículos e acabaram sendo atingidas por outros veículos que passaram também no local. O que aconteceu em cada um desses casos, em cada um dessas fatalidades e mesmo dessas vítimas que foram encaminhadas, será tudo extensamente investigado pelo relatório da própria Polícia Rodoviária Federal. Tudo que a gente falar aqui agora é especulação. Estamos ainda no calor dos fatos, levantando os dados agora, né? Aguardando o trabalho da Polícia Científica, que irá fazer todos os levantamentos necessários, e depois o concernente inquérito pela Polícia Rodoviária Federal, que irá sair nos próximos dias. O senhor pode falar um pouquinho sobre o trabalho, como é que foi o atendimento a essas vítimas, as principais dificuldades, como é que foi a mobilização mesmo para conseguir salvar essas pessoas? A mobilização foi muito rápida, até porque o quartel Afonso Pena, que sede do 6º Grupamento de Bombeiros, fica bastante próximo aqui. Rapidamente nós montamos todo esse cenário, um cenário que podemos dizer de guerra. Aplicamos a doutrina concernente, a doutrina de atendimento de múltiplas vítimas. As vítimas foram separadas inicialmente pela gravidade das lesões que tinham e depois foram encaminhadas ao hospital. Tudo coordenado pelo Dr. Marcelo Sec, né, que estava aqui no local, essa parte do atendimento às vítimas, e o comandamento da ocorrência ficou a cargo do Major Guimarães, comandante do 6º Grupamento de Bombeiros. Aqui ao meu lado também o Coronel Vasco, que é o comandante do regional, que cuida de toda a região de Curitiba e região metropolitana. Essa mobilização bastante rápida de meios e o irmanamento de todas as instituições envolvidas proporcionou que nós pudemos triar essas vítimas, localizá-las, triá-las rapidamente por graus de lesões e encaminhá-las ao atendimento hospitalar especializado o mais rapidamente possível. Procuramos assim melhorar a sobrevida das vítimas a esse acidente. Infelizmente, os óbitos agora temos que aguardar os levantamentos da Polícia Científica, que também já está no local aqui, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal, para que se façam os outros levantamentos finais, para que nós possamos daí iniciar o trabalho de remoção dos carros e liberação da rodovia. Coronel, entre os mortos se falou em 2 crianças. Procede essa informação? Eu ainda não tenho essa informação. Vou ficar devendo essa para vocês, ainda não temos. Como eu falei, estamos ainda no calor dos fatos, né? Ainda estamos aí sem todas as informações. Para quais hospitais as vítimas foram levadas? Sabe como começou o acidente? Por partes, né? As vítimas foram encaminhadas basicamente ao Hospital Cajuru e demais hospitais destinados daí pelo caminho, né? Para não também congestionar o próprio hospital. Mas o hospital base aqui seria o Cajuru. O que nós temos informação é de que havia, aqui ao lado, do outro lado da rodovia, existe uma área de preservação, que é basicamente uma área alagada, né? um banhado, vamos dizer assim, e estava queimando na superfície dessa vegetação. Isso gerou uma quantidade de fumaça. A concessionária estava atendendo já essa ocorrência e pediu apoio ao Corpo de Bombeiros. Quando as nossas viaturas, a primeira viatura chegou, o acidente tinha acabado de ocorrer. Esse nosso pessoal já acionou os demais meios, as ambulâncias e mais viaturas, e Polícia Rodoviária Federal e tudo mais. O pessoal da rodovia já estava fazendo a sinalização do local, e isso proporcionou que nós pudéssemos atender mais rapidamente a situação. Quantos minutos faltou para vocês chegarem antes de acontecer o acidente para controlar o incêndio? Foi muito pouco tempo entre o bombeiro chegar para controlar o incêndio e o acidente acontecer? O acidente já havia ocorrido quando a viatura chegou, tinha acabado de acontecer. O deslocamento do quartel Afonso Pena aqui até aqui esse local dá 5 minutos. Coronel, uma tragédia anunciada, uma vez que relatos de moradores constam que há cerca de 15 dias alguns focos de incêndio vêm tomando conta dessa região? Os focos de fogo à beira das rodovias, eles podem gerar esse tipo de situação em qualquer rodovia do estado do Paraná e do Brasil. Estamos num período de estiagem, temos alertado veementemente isso todo dia para que a população também nos ajude cuidando dessa situação.
Então, essa estiagem que nós temos, ela se assemelha muito a que aconteceu há mais de 50 anos atrás, onde ocorreu uma situação chamada Paraná em Flagelo, onde houve um grande incêndio florestal no nosso estado. Nós estamos num período de seca, uma crise hídrica, mas isso também gera que a vegetação está seca, não só neste local, em todo o estado do Paraná. Os nossos atendimentos de incêndio florestal aumentaram 78% em relação ao ano passado. E iniciaram muito antes, iniciaram com 3 meses de antecedência ao que acontece normalmente. Nós já startamos a operação que nós chamamos de Coati João, que é a Operação de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, em março. E viemos atendendo esse tipo de ocorrência todos os dias, em todos os locais do estado. Esse tipo de ocorrência, realmente, se nós não tivermos o apoio da população que nos ajude a cuidar disso, vai acontecer novamente. Não só as margens das rodovias, mas outros tipos de ocorrências que também sejam relacionadas aos incêndios ambientais. Até um incêndio em uma residência, né, que esteja próxima de uma área de mata. Então, esse aqui foi um dano colateral de uma ocorrência que está se tornando muito comum no nosso estado devido à estiagem. Solicitamos que a população redobre seus cuidados, porque nós precisamos desse apoio. Como eu falei, nós aumentamos em 78% o número de atendimentos que nós temos feito desse tipo de ocorrência. É muita coisa. Recentemente nós recebemos um aporte pela Defesa Civil de 4 milhões de reais em equipamento para esse tipo de ocorrência. Estamos usando tudo. Nós já estamos com as nossas equipes em escalas extras e tudo mais, trabalhando nesse tipo de ocorrência. Mas elas continuam se avolumando. Precisamos, assim como precisamos ter os cuidados referentes ao Covid, todos nós aqui de máscara, todos nós cuidando com a contaminação do Covid, precisamos que esse mesmo tipo de cuidado seja dado à situação dos incêndios florestais que têm assolado o nosso estado. O senhor sabe dizer se as famílias são todas de São José dos Pinhais? Não temos esse Então tá aí, pessoal, conforme o coronel falou, são informações preliminares que eles estão levantando aí, e aí a gente vai finalizando por aqui a cobertura desse incêndio, desse acidente, né, após esse incêndio nas margens da BR-277. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, um abraço, fiquem com Deus.